Olá, eu sou o veterinário Fernando Ibanez e estamos começando mais um programa Conexão. Hoje, uma entrevista super interessante, o quadro Pergunte ao Doutor e uma dica para você cuidar melhor do seu animal de estimação. Você tem alguma dúvida sobre o seu pet? Escreva para mim pelo WhatsApp ou pelo Facebook e a gente responde aqui no nosso programa. Vamos a mais uma sessão de perguntas. A Angélica me pergunta por que os gatos sempre caem nas quatro patas. Angélica, não é sempre que eles caem nas quatro patas. Eles não caem sempre não. Às vezes eles caem de forma errada, especialmente se a altura não for muito grande. E de modo geral, os gatos aterrissam sempre de frente, com o pé virado para o chão. Mas eles caem sempre com as mãos e depois os pés. Ou com os pés e depois as mãos. Raramente eles caem com as quatro patas no chão. Isso é um folclore e essa história de jogar o gato para cima, acreditando que ele vai cair no chão certinho, às vezes dá bem errado. Então é um folclore, eles não caem sempre com as quatro patas no chão não. A Bianca me pergunta se gato tem umbigo. Olha, Bianca, todos os mamíferos, nós, os gatos, os golfinhos, os bois, os cavalos, os cachorros, os ratos, todo mamífero tem umbigo. O umbigo é a cicatriz de onde ficou o cordão que ligava o feto na placenta, que é o órgão que transfere os nutrientes da mãe para o feto enquanto ele está gestante, né? Depois que o mamífero nasce, nós, o cachorro, o gato, nascemos, esse cordão se rompe da placenta, ele fica ali sequinho por algum tempo e depois ele cai e fica uma cicatriz. Nos seres humanos, essa cicatriz é um buraquinho que a gente tem dentro da barriga. Nos cães, nos gatos e na maioria das outras espécies, o umbigo é uma pequena cicatriz plana que a gente encontra na barriga. Se você olhar a barriga do seu gatinho, der uma espalhadinha no pelo ali, você vai ver que ele tem umbigo, o seu gato também tem, o seu cachorro tem, todos os mamíferos têm umbigo. A Fabiana me pergunta se o cachorro dormir com o seu dono na cama, se é possível que ele passe doenças parasitas através dos lençóis para a pele. Sim. Se ele tiver algumas enfermidades ou alguns tipos de parasita, ele pode transmitir esses parasitas para o seu proprietário. O mais comum de ser transmitido dos cães para o proprietário por contato físico de doenças de pele são a sarna sarcóptica, que é um dos tipos de sarna que acomete os cães. No gato também pode transmitir a sarna para o ser humano, né? Alguns tipos de carrapato que picam os animais podem picar os seres humanos, e a pulga do cão e do gato, de modo geral, se tiver um cachorro ou um gato, essa pulga não pica as pessoas, mas na falta do cão ou do gato, a pulga do cão e do gato pode eventualmente picar as pessoas. Então existe esse risco de, se o seu cão estiver infestado por algum parasita, se for algum desses parasitas, ele ser transmitido para você por ele dormir na sua cama. O Pedro me faz uma pergunta que é super inquietante. Como é que acaba com os carrapatos? Pedro, é uma batalha quase invencível, mas existe vitória para nós e não para eles. Para a gente acabar com os carrapatos, a gente precisa tratar do ambiente e de todos os animais da propriedade. Todos, os que moram e os que visitam a propriedade. Quando a gente tem uma propriedade aberta, um quintal, um sítio, uma fazenda, é mais difícil da gente acabar com os carrapatos porque a área de trabalho é muito grande. Se ele mora na sua casa ou no seu apartamento, eu vou te fazer a seguinte recomendação. Você deve, se a infestação for muito grande, tratar do ambiente, procurar numa loja de produtos especializados algum produto que você possa aplicar no ambiente para acabar com as larvas, estágios iniciais dos carrapatos, as fêmeas que estão pondo ovos. Então esse tratamento no ambiente tem que ser periódico, porque esses produtos eles não matam todos os estágios de evolução do carrapato. Eventualmente você vai matar só os ovos, mas não vai matar as larvas, vai matar só as larvas, mas não vai matar todos os ovos. Então esse tratamento tem que ser repetido periodicamente, eu diria que a cada 3 semanas é um intervalo interessante. E você precisa tratar todos os animais que habitam esse ambiente. Existem produtos específicos veterinários para tratar os animais infestados por carrapato.
Esses produtos podem ser por boca, podem ser por coleira, podem ser por banho, podem ser esses que a gente espalha no dorso, né, esses chamados spot-on, e podem ser por spray, depende do fabricante, depende do produto a ser utilizado. E aí eu recomendo que você consulte o seu veterinário para ver qual é o melhor produto para ser utilizado como tratamento da infestação de carrapatos no seu cãozinho, especialmente. Os gatos têm menos infestações. Mas o que é importantíssimo é não interromper o tratamento e tratar o ambiente e o bicho que está infectado. Aí a gente consegue ganhar essa batalha, mas é difícil, especialmente no verão. Agora no inverno é uma época boa de tratar carrapato porque eles ficam mais letárgicos, se reproduzem menos e aí a gente tem uma vantagem sobre eles. A Luana me pergunta se o gato tem que dormir dentro de casa. Olha, Luana, sim e não, depende de onde você mora e de onde ele mora. Se você mora na cidade, sim, é bom que o seu gato durma dentro de casa. Gato é um animal extremamente passeador e se ele dormir fora de casa, é certo que ele vai andar pelas redondezas. E essa redondeza que o gato anda não é pequena não, o gato anda um perímetro super grande em volta da casa onde ele mora. Se ele passar a noite fora de casa, o risco dele ser atacado por outro animal, dele brigar com outro animal, dele ser atropelado, é grande. Então ele corre riscos. Se ele puder dormir dentro de casa, é uma boa ideia, é seguro para ele e é seguro para você também. A Elza me pergunta qual é o melhor meio para que os animais de estimação não sintam frio. Elza, os mesmos meios que nós. Uma cobertinha, uma roupinha quentinha e um lugar bem acolhedor. É assim que eles não sentem frio. Apesar dos animais terem o pelame, né, o pelo, que já ajuda bastante a não sentir frio, existem regiões e situações em que o frio é muito intenso. E aí a gente tem que dar uma forcinha para que eles não sintam tanto frio. Então, botar uma roupinha, botar uma caminha quentinha, uma coberta, uma almofada e deixá-los dormir num lugar em que o frio não seja tão intenso é sempre interessante. Animais muito pequenos, de tamanho, então essas raças toy ou raças pequenininhas, tendem a sentir mais frio. Porque como eles são muito pequenos, a superfície do corpo deles em relação à massa é muito grande. Animais maiores e mais gordos tendem a sentir menos frio. Animais mais peludos, de pelo longo, tendem a sentir menos frio do que animais de pelo curto. Os de pelo curto sentem mais frio, né? Então é a mesma ferramenta que nós. Quanto mais cobertinha e acolhedor tiver, mais quentinho eles vão ficar. Alexandra pergunta a partir de qual idade a gente pode realizar a castração. Alexandra, é o seguinte, a castração pode ser feita em qualquer momento da vida, desde um filhotinho até um animal mais velho. Os efeitos da castração sobre a vida do paciente vão repercutir mais dependendo da fase em que o animal é castrado. Existe uma preconização para a gente diminuir a reprodução indiscriminada de cães e gatos da castração precoce. Em alguns países, a venda do filhote é atrelada à castração. Como o filhote vai para casa com um novo tutor jovenzinho, por volta dos 2 meses, isso a gente chama de castração precoce. Existe também a chamada castração pré-púbere, que é um pouquinho antes do animal entrar no seu primeiro cio. E esse talvez seja o momento mais indicado, porque a gente permite que os hormônios atuem na constituição desse paciente e alia os efeitos benéficos da castração, impedindo que ele atinja a maturidade sexual com os efeitos maléficos, né? E existe a castração mais tardia, que é depois do primeiro cio ou da primeira cria em qualquer fase da vida. O fato é que a castração muito jovem, antes da puberdade, tem alguns efeitos ruins, que é a tendência à obesidade. Existe uma suspeita de que a castração muito precoce possa causar em alguns animais, especialmente as fêmeas, incontinência urinária. O animal fica com um aspecto um pouco mais infantil, especialmente a sua genitália, então a vulva fica reduzida, o pênis fica reduzido. E na castração pré-púbere, antes dele entrar no cio,
todos esses efeitos já sofreram ação hormonal. Então a genitália está muito próxima do que vai ser de um animal adulto normal, o pênis também, a estrutura corpórea, especialmente dos machos, tem mais massa muscular e menos massa gordurosa, ele tem uma tendência um pouco menor de desenvolver obesidade e talvez esse seja o momento mais indicado para castrar. Eu diria que o indicado mesmo é castrar antes do primeiro cio as fêmeas, mas quanto mais perto do primeiro cio, melhor. Os machos em qualquer momento, antes de um ano e meio, também seria interessante. A Kelly está me perguntando se existem recomendações a serem tomadas após a castração. Olha, Kelly, depois que o paciente é castrado, existem aquelas recomendações do período pós-operatório imediato, que gira aí em torno de 10, 15 dias, até os primeiros 20 dias. Eu acho que esses animais precisam de uma atenção especial em relação ao curativo, em relação à restrição da atividade, em relação a cuidar da ferida cirúrgica propriamente dita e da cirurgia. Depois que ele se recuperou e teve alta da cirurgia, a vida é normal, não tem nenhuma recomendação que você deva seguir com relação à castração. Foi castrado, se recuperou da cirurgia, teve alta, pode ir para casa e viver feliz. A Carla está perguntando se o xixi com odor forte é sinal de infecção. Olha, a maioria dos quadros de infecção urinária leva a alterações do aspecto e do odor da urina. Mas nem toda alteração de aspecto e do odor da urina está associado à infecção urinária. Então, se o seu cão ou o seu gato estão com alteração tanto no cheiro quanto no aspecto da urina, você precisa procurar um veterinário para ver se isso é alguma alteração por conta da alimentação, da maior ou menor ingestão de água, de algum petisco que ele está comendo, ou se isso realmente é uma infecção ou alguma alteração do trato urinário. O Instituto de Reabilitação Animal é um centro de referência em oncologia e fisioterapia veterinária de Curitiba. Instituto de Reabilitação Animal, Rua Dias da Rocha Filho, 680, Alto da 15. Fone 31540608. A medicina veterinária com carinho. A sinomose é uma doença infecto-contagiosa que contamina especialmente os cães. Ela não tem tratamento e deixa graves sequelas quando não mata o animal. O Instituto Fernando Ibanez participa há mais de 3 anos de uma campanha pela erradicação da sinomose. Já vacinamos mais de 70 mil animais. Se você é munícipe de Curitiba, cadastre-se em nosso site www.institutoibanez.com.br e leve o seu amigão para ser vacinado no sábado de manhã. Espero você lá. O Instituto Fernando Ibanez se preocupa com a questão animal e acredita na guarda responsável através da educação e da conscientização. Seja um voluntário do IFE. Cadastre-se em nosso site. Hoje a gente vai conversar sobre o trato urinário dos animais, que é um sistema às vezes difícil de observar, porque as pessoas saem para trabalhar, voltam para casa, os animais fazem xixi no jardim ou saem para passear e raramente as pessoas observam o seu pet fazendo xixi. Se é gato, então, mais difícil ainda, porque tem a caixinha e a gente nem percebe como que ele está indo fazer xixi ou não. Então, para falar desse assunto com a gente, eu trouxe hoje o Dr. Luciano Giovannini, que é médico veterinário, é especializado em urologia veterinária. Então, Luciano, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre o trato urinário dos animais. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Vou falar. É bem frequente a gente receber notícias ou animais que são diagnosticados com insuficiência renal, ou como as pessoas dizem de vez em quando, está com doença renal. O que é a insuficiência renal e como que ela se mostra no paciente? Bom, hoje se denomina principalmente doença renal crônica, porque se subentende que a hora que você fala em insuficiência renal crônica, a doença já está num patamar mais avançado, ou seja, uma insuficiência renal crônica implica dizer que tem doença renal crônica, mas com o paciente numa condição pior, fisicamente falando. Então a ideia é que se
denomine doença renal crônica para você tentar fazer um diagnóstico mais precoce. E basicamente o conceito de doença renal crônica, ela envolve inicialmente alteração na anatomia do órgão, na anatomia dos rins. Então, exemplos que eu cito, eu tenho um paciente, por exemplo, que nasceu com um rim só. Então, a gente chama esse indivíduo de doente renal crônico. Não quer dizer que a hora que você está chamando de doente, que ele está efetivamente doente. E sim, o nome é doença renal crônica, para caracterizar um estágio precoce da doença. E que muitas vezes esse paciente não precisa de nenhum tratamento, e sim de uma monitoração, porque o dia que ele estiver em insuficiência renal crônica, ou principalmente que o diagnóstico for feito nesse momento, o manejo terapêutico é mais complicado, a qualidade de vida se perde mais, a longevidade é menor. Então, é basicamente nesse conceito que se diferencia a doença renal de insuficiência renal. São momentos diferentes da doença. Entendi. E a gente vê em pessoas, né, várias pessoas que têm que fazer diálise porque tem doença renal, ou estão na fila do transplante, e como isso é na medicina veterinária? Porque a gente não vê o cachorro que está na fila do transplante, nem o gato, e poucos animais são submetidos à diálise, né? Especialmente frequentemente, como o ser humano que vai dia sim, dia não, ou toda semana. Essa é uma ótima pergunta, porque é comum, e isso é normal e é até bem-vindo, fazer medicina comparada. Então, comparar o que acontece com os cães e gatos em relação às doenças e o que acontece com os seres humanos em relação à doença que tem o mesmo nome, no caso a doença renal crônica. Então, tanto em cães e gatos quanto em gente, a doença renal crônica ela é dividida em estágios. Esses estágios basicamente de acordo com a gravidade da doença. Então, em cães e gatos são 4 estágios, 1, 2, 3 e 4, o 1 uma situação menos grave do que o 4, e em seres humanos são 5 estágios, então tem um estágio a mais. Basicamente, o 5º estágio da medicina é chamado de estágio dialítico, é o estágio em que o indivíduo com doença renal crônica é submetido à hemodiálise. Então, na veterinária nós não temos um estágio dialítico, mas principalmente, porque outra coisa que eu costumo dizer, a gente chama de doença renal e acha que é tudo igual, e na verdade o nome é igual, mas os aspectos celulares da doença elas são diferentes. Então, uma comparação bem interessante, os nossos pacientes, cães e gatos com doença renal crônica, eles tendem a ter uma alta produção de urina. Então, a partir do momento que o rim diminui a função, perde a função, esse rim, né, deste doente passa a excretar mais água, joga mais água na urina, então eles urinam mais, né? A gente chama isso de poliúria. Seres humanos com doença renal crônica, conforme a doença renal avança, eles passam a urinar menos. Isso se chama oligúria ou anúria. Então, já é um aspecto que diferencia bem a grande maioria dos casos de doença renal crônica em gente, em cães ou gatos. Cães e gatos urinam muito, gente tende a urinar pouco. Então, uma das aplicações da hemodiálise, não é só essa, mas é uma aplicação importante, é que a hemodiálise consegue tirar a água desse indivíduo. Então, o ser humano que tem doença renal crônica e passa a urinar menos, já no estágio 5 da doença renal, ele vai para a hemodiálise, porque, entre outras coisas, não é só tirar as toxinas do sangue, isso é importante também, mas é tirar volume, tirar água, porque esse indivíduo bebe água e essa água não sai dele. Então, ele não produz urina. Então, na hemodiálise, eles tiram água. Vamos comparar agora com os cães e gatos. Os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, ou eventualmente tiveram cães ou gatos com doença renal crônica. É muito frequente a administração de soro, de fluidoterapia. Então, a gente tem o cão ou gato com doença renal crônica, a gente pode falar um pouquinho disso mais à frente, mas é muito comum você indicar fluidoterapia para quem tem doença renal crônica, cão ou gato. Ou seja, é o contrário da medicina. Na medicina você está tirando água, e em cão ou gato você está pondo água, né, porque eles desidratam. Isso se deve, né, principalmente aonde é a lesão, microscopicamente falando, nos rins. Então, em gente, predomina um tipo de lesão renal que acomete uma estrutura que chama glomérulo. E em cães e gatos, predomina um tipo de lesão renal que é
A outra parte do néfron, né, que é o glomérulo, a outra parte é o túbulo renal. Então, cães e gatos têm muita doença tubular, por isso eles produzem muita urina. A gente cursa com mais doença glomerular, eles produzem com menos produção de urina. Cursam com menos produção de urina. Então, é diferente. Por isso que é pouco comum você implementar ou indicar hemodiálise em cães e gatos com doença renal crônica, né? Porque a gente faz manejo de administrar líquido. Fora outro aspecto, aí envolve o aspecto financeiro, que é a questão da manutenção desse indivíduo em hemodiálise rotineira, crônica, né? Então, o ser humano que está no estágio 5 de doença renal, que é submetido à hemodiálise, ele tem que ir 3 vezes por semana, toda semana, fazer hemodiálise. Isso o governo disponibiliza esse serviço, né? Porém, para a veterinária teria que ser pago e acaba sendo bem caro. Mas não é só o aspecto financeiro, e sim principalmente o mecanismo da doença, que é pouco comum você precisar de hemodiálise num paciente cão ou gato com doença renal crônica. Não é que nunca é necessário, mas é pouco frequente, a necessidade é pouco frequente. Entendi. E o paciente que desenvolve a doença renal aguda, vem na crise de insuficiência renal, de doença renal, ele pode ser tratado e ele pode melhorar desse rim e ter uma vida normal depois? Então tem tecnicamente falando, uma diferenciação entre o doente renal crônico. O que é doença renal crônica? Então, o crônico é aquele que vai cursando com a doença lentamente. Então, ela vai progredindo. Tal. E o agudo é aquele indivíduo em que ele tinha a função renal dele estável, até ontem, no exemplo, e hoje ele descompensa subitamente com a função renal. E, geralmente, isso se deve a distúrbios ou doenças fora do rim, por exemplo, hipotensão, desidratação, intoxicação, uso de medicamentos inadequadamente, como anti-inflamatório, alguns antibióticos, não todos, picada de cobra, por exemplo, a própria leptospirose. Então, são indivíduos que estavam com o rim íntegro, né, ou com uma função adequada, e subitamente esse rim é submetido a uma injúria. Né? Tanto que se fala muito o termo de injúria renal aguda, e um pouco diferente de falar doença renal aguda. Então, a literatura prega esse conceito de injúria renal aguda exatamente para você pegar a doença no momento da injúria. O que está causando a lesão no rim, né? Se você falar insuficiência renal aguda, subentende-se que a doença está lá na frente. Então, de novo, a ideia é o diagnóstico precoce. Então, hoje o conceito de injúria renal aguda ele acontece muito nos pacientes internados, com paciente crítico internado. Isso na medicina é bem claro, na veterinária a gente enxerga bastante caso assim também. Então, é a característica mais comum do paciente com injúria renal aguda. Entretanto, o paciente que tem doença renal crônica, ele já tem um comprometimento da função do rim e, eventualmente, ele sofre algum evento que curse com uma injúria aguda. Então, aquele rim que já não funcionava bem, ele subitamente passa a funcionar menos ainda, né? Então, um exemplo, até para correlacionar com a alta produção de urina, né, que esses cães e gatos têm. Então, como eles produzem muita urina, eles desidratam muito fácil. E se o cão ou gato com doença renal crônica não tiver acesso à água, isso é muito importante, é tratamento deles beber água, né? Então, se eles não têm acesso à água, eles desidratam, porque eles vão continuar urinando muito. E aí eles entram em crise renal, né? A gente chama de crise urêmica, então descompensa a doença renal. É um cara que vai viajar, por exemplo, e pega um trânsito, chega mais tarde e faltou água, né? Por exemplo, ou foi viajar, deixou o cão em casa, botou água lá e virou a vasilha, né? Eu tenho exemplos de que alguns tutores colocam alguma coisa na água do cão e o cão com doença renal não gosta daquilo, deixa de beber água e ele em 2, 3 dias ele está internado. Entendi. Porque ele descompensa. Então a gente chama isso que é uma injúria renal aguda no doente renal crônico. Entendi. Luciano, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas esse assunto está sensacional. Então eu queria te pedir para você voltar na semana que vem para a gente continuar falando de doença renal. Tudo bem? É um prazer, estou à disposição.
sem problema. Então tá bom. Então muito obrigado. Na semana que vem a gente volta com o mesmo tema de doenças renais que está sensacional. Até lá! O seu pet é parte de sua família? Como você escolhe o veterinário que vai cuidar do seu animal? Chegou o Vet Advisor, a ferramenta que faltava para você escolher o veterinário mais próximo de você. Digite www.vetadvisor.com.br e escolha por especialidade ou localização. Vet Advisor, a ferramenta para que você encontre o veterinário mais próximo de você. Veterinário Leandro Alves oferece o tratamento que seu animal precisa. Centro cirúrgico, anestesia, inalatória e internação. Veterinário Leandro Alves, Rua São José dos Pinhais, 2073, no Sítio Cercado. Fone 3155-2660 em Curitiba. A medicina veterinária com carinho. A dica de hoje para o seu pet é sobre alimentação. Assim como nós seres humanos, a comida para os animais, ou uma boa dieta, é essencial para que ele tenha uma vida saudável e uma saúde impecável. Não precisa dar ração para ele, a gente pode dar comida caseira. A diferença é que a ração vem equilibrada na quantidade de proteínas, sais minerais, vitaminas e nutrientes essenciais para que ele tenha uma boa saúde. Se você decidir alimentar o seu pet com comida caseira, é essencial que você tenha o acompanhamento de um veterinário nutrólogo, um especialista em nutrição animal, que vai te dizer exatamente quais ingredientes e em quais quantidades esses ingredientes devem ser adicionados à dieta para que o seu pet tenha uma vida saudável. A má alimentação dos animais pode causar problemas de pele, problemas de pelo, doenças do coração, doenças dos rins. É essencial tomar cuidado com a alimentação. Além do que, uma dieta mal balanceada e uma dieta mal confeccionada pode causar acúmulo de placas nos dentes e acúmulo de tártaro que gera mau hálito e outras doenças. Sobre a quantidade de comida que o seu cão deve comer ou o seu gato, no verso do pacote de ração sempre vem uma tabelinha relacionando o porte, o grau de atividade e a quantidade de comida que ele deve receber por dia. Essa quantidade de comida deve ser dividida em pelo menos 3 refeições diárias, ou, na pior das hipóteses, 2 refeições diárias. Evite dar comida para o seu cão ou para o seu gato uma vez só por dia. Os gatos, diferentes dos cães, preferem ter a comida à vontade o dia todo. Eles comem um pouquinho, vão dar uma volta, voltam, comem outro pouquinho. Então, com os gatos, a conversa é um pouco diferente. O gato não é um cachorrinho pequeno, ele precisa ter a comida dele ali disponível o dia todo, ok? Cuide bem do seu cão, alimente-o com carinho e ele vai ficar do seu lado por muitos e muitos anos. E chegamos ao final de mais um programa Conexão. Eu sou o Fernando Ibanez. Nos vemos no próximo programa. Até lá!